Sejam bem-vindos! Esse é o nosso primeiro episódio de um podcast que mais é um bate-papo do que um podcast. É porque hoje o nome podcast tá na moda, né? Então a gente usa esse termo. Mas na verdade o objetivo desse nosso novo canal é ter com você uma comunicação mais efetiva e mais íntima, mais próxima, porque a nossa clínica, ela surgiu exatamente dessa forma, querendo ser mais próximo e mais íntimo de todos os pacientes, do nosso público e da nossa audiência. Hoje, para a gente começar, eu vou conversar e vou bater papo aqui com uma pessoa que para mim é muito especial. Por quê? Porque ela é minha paciente e é a minha blogueira surda preferida, né? Hoje com vocês, Tayane Fulin. É assim, Thay, que fala seu nome? É Fulin, isso mesmo. O Fulin. E aí, a Thay, hoje, é minha paciente. Eu já seguia ela há muito tempo no Instagram. E aí, Deus casou os nossos caminhos pra gente se encontrar, porque eu tinha muito a ajudar e ela tinha muito também pra nos direcionar nesse caminho aqui da internet, que é uma coisa que ela domina. E ela vai falar aqui pra gente hoje um monte de coisa sobre isso, tá certo? Não preocupa, né, Thay? Hoje é a gente bater papo do jeito que a gente já bate papo na clínica, só que num cenário mais bonito. Então, por favor, gente, preste atenção. Olha que cenário lindo que a gente conseguiu para poder bater esse papo, né? Então, o objetivo, tá, é a gente realmente conversar sobre a sua vida, sobre as questões da surdez, sobre tudo aquilo que você viveu e a gente trazer um pouco mais de informação para as pessoas. Como sua fono e como sua amiga, hoje eu acompanho as suas redes sociais com outro olhar. E eu vejo o tanto que as pessoas te fazem muitas perguntas, às vezes perguntas até técnicas, né, da área de fonoaudiologia, que você se esforça para poder explicar, para poder mostrar os caminhos, para ver tudo, porque você sempre tem essa característica de direcionar os seus seguidores para uma orientação que seja melhor, mas às vezes foge do seu conhecimento. Então, foi aí que a ideia surgiu da gente juntar a fome com a vontade de comer e trazer as informações que você precisa dar para o seu público e eu também para o nosso, né? Então, por favor, se apresenta, que eu queria que você falasse para as pessoas entenderem como que isso é importante para a gente. Gente, Tayane é surda, sim, surda profunda e ela fala. Como que uma surda fala? Eu não escuto nada. Mas eu fui muito treinada, muito mesmo. Muito bem oralizada, né? A gente diz que assim, que é muito comum, no senso comum, existe aquela questão do surdo-mudo. Então, vamos direto nesse ponto, que é um ponto que muita gente ainda não desvinculou, não entende isso. Surdo não é mudo. Gente, repete aqui comigo. Surdo não é mudo. Surdo não é mudo. Isso, surdo não é mudo. Dependendo do grau da profundidade da surdez, né, do grau da surdez, a Tayane tem uma surdez profunda. Eu até trouxe um material aqui para ilustrar um pouco sobre os graus da perda auditiva. E a perda auditiva da Tayane tá aqui embaixo, ó. Ela tem uma surdez realmente muito significativa, então é natural que ela tenha dificuldade para a captação dos sons de fala. E aí as pessoas acham que surdez é igual a não poder falar. E é para isso que ela tá aqui mostrando com a voz dela, que ela não é muda, né? Como que você encara quando as pessoas te mandam isso, os haters ou os desinformados, né? A gente não sabe se são pessoas que querem agredir ou se são pessoas que não têm a informação. Mas as pessoas te falam muito isso, né? Como assim você é surda e você fala? Muita gente que fala que surdo é mudo. Eu fico triste, chateada, porque outra pessoa me chama de mudinha muda. Eu fico assim... Não é pra menos, né? É uma palavra muito forte. Sim. E aí eu fico assim, não sei, tudo não é muito. Tudo falando com voz ou com libra. Sim. A gente também vai falar sobre isso, né? Que são escolhas familiares. Alguns surdos profundos, a família vai para o caminho da língua de sinais.
E outros surdos profundos, a família vai para o caminho da oralização, né? A sua mãe, o seu pai, que sabem a importância da oralização, escolheram esse caminho, e quem escolhe o caminho da Libras também tá tudo bem. São escolhas que precisam ser respeitadas. Os médicos falaram com a minha mãe, olha, não adianta, a sua filha é surda. Não vai falar, não vai ter uma vida normal, não vai estudar na escola normal, não vai namorar, não vai ter filho, tudo isso. Que a minha mãe ficou assim, ela não tinha conhecimento. Sim. Ela é muito nova. Você tá com quantos anos, Thay? Ela tinha que... Não, você. Eu tinha 8 meses. E hoje você tá com qual idade? Eu tô com 33. Pois é, 33 anos atrás tinha menos informações ainda a respeito da perda auditiva. Assim, nossa, meu muito caiu. Sim. Chorou muito. Mas, não acreditou. Sim. Tô lá atrás, me pôr na ponte, me pôr na pau. Pra poder olhar o aparelho vibrando, porque só que eu não acreditava pra isso, vibrando. Sim. Ai, foi com o aparelho mesmo. Ai, minha mãe me levava na ponte, me treinava muito em casa. A história da maçã, né? Tem a história da maçã lá no seu Instagram, né? Para quem não conhece o Instagram da Thay, eu recomendo que vá lá depois e maratone todos os conteúdos dela, porque ela fala de uma forma muito natural sobre a surdez e sobre as dificuldades que ela já passou e como que essas dificuldades construíram a mulher que ela é hoje, né? A gente sabe que todas as dificuldades que você passou te constroem. Muito difícil de falar. Sem ouvir. Eu vou explicar, então, por que isso acontece, tá? Porque aí você pode encaminhar para o povo. A resposta da minha fono tá ali. O que a gente tem? Para a gente poder produzir a fala, para uma criança produzir a fala, ela precisa ter o canal da audição livre, captando todas as informações de fala, né? Então, toda a conversa, a voz humana, ela acontece numa faixa de frequência dominante, aqui entre 250 e 8.000 Hz. E a maioria dos sons de fala está mais ou menos ali entre 1.000 e 2.000 Hz. Quando a criança tem uma perda pequena, a gente perde pouco dos sons de fala mais suaves. E à medida em que essa perda vai progredindo, ela vai aumentando o grau da perda, algumas crianças nascem com perdas pequenas e vão evoluindo, outras crianças nascem com perdas maiores, como foi o caso da Thayane, ela não consegue ter acesso aos sons de fala. Então, mesmo usando o aparelho auditivo, ela não escuta com a mesma qualidade que a gente com audição normal escuta. Por quê? Porque as estruturas do ouvido dela são lesionadas, elas não são íntegras. Então, mesmo usando o aparelho, Thayane usa aparelho, o aparelho tendo muita força e muita potência, ele não consegue mandar as informações ao cérebro de uma forma limpa, como a gente escuta no aparelho, porque as estruturas que estão envolvidas na transmissão dessas informações estão lesionadas. Então, o que Thayane escuta é diferente do que a gente escuta. Então, quando a gente escuta o som do s, né? S, mesmo de aparelho, Thayane não escuta, porque é um som suave e agudo, e ela tem ausência de respostas nessa região. Então, ela, quando escuta uma palavra, ela faz um fechamento conforme aquilo que ela foi educada na infância dela para detectar um som com uma qualidade diferente, com o uso do aparelho, aprender a interpretar essa informação para produzir do jeito que ela produz na fala. Então, a voz da pessoa surda, ela fica diferente exatamente porque não tem acesso aos sons como eles são. Então, toda criança com audição normal, ela consegue reproduzir porque a gente fica, né?
papai, mamãe, repete, papai, cadê o papai? E aí a gente vai estimulando essa criança. A estimulação de uma criança surda, ela precisa do mesmo direcionamento, mas ela precisa que a gente garanta que a criança tenha acesso aos sons de fala, usando seja o aparelho auditivo, seja o implante coclear. Então, as tecnologias auditivas, elas existem para trazer essas informações sonoras, enviando para o cérebro interpretar, para ela poder absorver esses sons. A partir disso, ela vai criar um léxico gramatical, ela vai ter acesso a essas palavras, e quando chega uma determinada idade, tanto na pessoa, na criança ouvinte, quanto na criança surda, ela vai começar a produzir. Na criança surda, esse acesso demora para chegar mais e a criança demora um pouco mais para aprender. Muito. E é um trabalho lindo, né? Você sabia que eu escolhi a fonoaudiologia quando eu vi uma fonoaudióloga no Globo Esporte, na época, e ela estava fazendo a reabilitação oral de crianças dentro da piscina. E aí, quando eu vi aquela cena da fono dentro da piscina, ensinando as crianças surdas a falarem, ajudando com a ajuda das ondas sonoras na água, eu perguntei pra minha mãe, o que é isso? Eu quero fazer isso! Aí minha mãe, fonoaudiologia, eu digo, fono o quê? Né? E aí eu fui procurar na época do vestibular exatamente por isso, porque a gente precisa usar essas estratégias táteis, né, de sentir a vibração dos sons para poder passar as informações. É muito comum a gente colocar a mão na caixa do som, né? Você lembra dessas coisas na sua terapia? Pouquinho? Sim, lembra? Lembra? É bom, né? A gente lembrar dessas coisas. Então, a partir disso, gente, é que a criança consegue ter acesso a esses sons. Então, Tayane passou por esse processo com fonoaudiólogos, com uma equipe que trabalhava na parte de aparelhos auditivos desde bebê. Teve 9 meses, 8 meses. Que é o ideal. É o ideal. Quanto mais cedo a gente coloca o aparelho, menos atraso de linguagem, né? Então, menos atraso de fala. Então, o ideal é realmente isso. Então, essa é a explicação científica para o que Tayane tá sentindo e percebe. Então, dá para falar? Dá, desde que venha com muito suor, né? Muito suor. Conta um pedacinho daquela história da maçã. Sim. A história da maçã, vocês vão entender, tá? Que a sua mãe contou. Mãe, eu era pequenininho, eu tenho 1 ano, 2 anos. Eu chamei minha mãe, mas sem falar nada, porque eu não falava muito. E apontei a maçã. Porque fala, maçã. Eu não falava, apontava. E só tinha maçã. Ela sabia claramente que era maçã, mas ela estava precisando estimular você para produzir aquela palavra. Minha mãe, fala, maçã. Eu não falava. E aí não me deu uma maçã. Eu fiquei preocupado. E ela conta, né, que ela ficou de coração partido, porque ela queria que você conseguisse produzir aquilo e que conseguisse se comunicar de uma forma que fosse oral, né? Então, é uma disciplina muito grande para conseguir esses resultados que você tem hoje. E a gente entende a dor que ela sente, né? E aí, você voltou pro quarto e ela... eu fui pro quarto, eu queria maçã. Poxa, a mãe não me deu a maçã. Eu queria só uma maçã. Tá. Aí passou um tempo. A mãe não me deu uma maçã. Eu achei que ela ia me dar, mas não me deu. Aí, à tarde, pontei lá. Eu tava querendo comer a maçã. Nem era chocolate, era maçã. É uma fruta. Apontei de novo. A minha mãe. Meu Deus, tudo de novo. Fala, maçã. É que eu me traio. Pedi pra eu falar e eu soltei o som. Um som qualquer. Qualquer som. É muito bem, Muito bem. Eu pico a maçã.
E meteu, porque todo ferido, porque ela meteu a maçã. E eu lembro dela contando esse episódio, assim, chorando, né? Porque ela diz que isso realmente doeu muito, mas que ela sabia que era importante que você tomasse a iniciativa. Que você tomasse a iniciativa. Exatamente. E hoje você não para de falar, menina. Na minha terra lá no Nordeste, na minha terra no Nordeste, diz que bebeu água de janeiro. Que diz que quando o menino não fala, você tem que dar água da chuva do mês de janeiro, é uma simpatia. Aí diz que bebeu água de janeiro, porque aí tá bebendo. A minha mãe, ele estava muito pra poder eu parar. Sim. Hoje, a minha mãe tá capa. Tá falando demais, para um pouquinho. Você tá falando muito, tá. Mas naquele dia que a gente tava na clínica, eu, você e a Manu, tava quase a gente tendo que pedir a vez, né? Porque você fala muito, eu falo muito e a Manu fala muito. Nossa, Manu fala mais que qualquer pessoa. E aí a gente tava tendo que pedir a vez. Peraí, é minha vez. Deixa eu falar. Legal. O que eu queria ver também, Thay? A gente sabe que no seu dia a dia, no Instagram, nas suas redes sociais, Thaiane tem uma conta com quase 300 mil seguidores. Tá faltando 20 mil. Né? Tá faltando 20 mil. E no TikTok. A gente vai colocar na edição, gente, a arrobazinha da Thay, pra vocês saberem qual é. E ela também tem uma conta no TikTok. TikTok, quase 30 mil. É muita gente. Quase. É muita gente. Tá quase 1 milhão. É muita gente. E é muita gente que acompanha, né? O que eu acho que é muito legal da turma que te segue, da mesma forma a turma que segue o Alex, né? Que a gente gosta muito dele. Ele é 10. O que acontece? Nessa turma, a gente sabe que tem muita gente que ali tem perda auditiva. Muita gente que é familiar de quem tem perda auditiva. Tem muitos profissionais, né? Tem muito fonoaudiólogo que segue vocês. E a gente vê que é uma união para entender mais sobre a surdez. E isso é muito importante para a gente difundir, para a gente passar por esse processo de desinformação. De que surdo fala, né? De que surdo dirige, né? De que surdo tem vida normal. Só não ouve. É mãe. Tudo, faz tudo. Só não ouve. E aí, ó, tá lá, olha a blusa ali, ó. A perda de audição é só um detalhe. Conta um pouquinho pra gente dessa história, da frase, de como foi o seu processo de aceitação. Porque eu vi que foi pouco tempo atrás, né? De uns 2 anos pra cá, um ano, né? 1 ano pra cá que você começou a falar sobre surdez no seu Instagram de uma forma muito mais aberta. E como foi o crescimento sobre isso? Então, eu saí do emprego, do parque. Você trabalhava com o quê? Parque Bradesco. Certo. E aí, comecei a trabalhar na loja. Eu disse, Manu, que é uma OPA infantil pra menina. Aí, o primeiro dia, foi em fevereiro, no ano passado. Eu postei um vídeo que eu ia experimentar o sapo do meio. Sim. A Thaiane é toda fitness, tá, gente? Ela é toda fitness, ela tava lá querendo postar o negócio do whey dela. Aí eu fiz o vídeo falando, experimentado. E falei, não, muito bom. Aí eu olhei pro vídeo, nossa, eu tinha papo de me ver falando. Sim. Porque eu acho a forma que eu falo é muito feio. Para? Jura? Eu tinha papo. Tira. Mas você fala muito bem. Mas você fala muito bem. Mas é isso que faz ficar bom. Sim. Mas eu que não conta. Sim. É a aceitação. Não pode estar isso, não. Aí comecei a pensar que 50 minutos de pensar. Será que pode ou não? Mentira. Aí eu fiz o papo. Escrito. Sim. Aí eu recebi muitas mensagens. Olha só. Do meu TikTok do dia só 1.800 só.
E esses seguidores eram praticamente seus amigos, isso. né? Eram Só seus meus amigos, não era, você não tinha uma conta profissional, você não tinha nada disso. só Era uma meus vida amigos. normal. Isso. Agora que você não tem uma vida normal, né? Aí eu que... Não, pode estar. Aí eu postei e saí com ele. Ai, nisso, todo mundo elogiado. Nossa, que saudade de ouvir sua voz. Que saudade de conversar com você. E aí, uma pessoa, uma TikTok, falou assim, pede pra sua mãe contar sua história, como é que foi a descoberta da minha TikTok. Ai, nisso, sua mãe, fica... Me ajuda aqui, é. Ai, é filho contando. Ai, postei. Aí eu comecei a pensar mais ideias tipo como comunicar com tudo. Tudo não é muito. Comecei a ter umas ideias. E aí fui crescendo. O Instagram. Aí nisso tinha um comentário. Negativo, matou. Fala que foi um comentário. Mas provavelmente alguma coisa sobre a sua voz, né? Porque é o que é mais diferente. A gente que escuta, quando escuta, por exemplo, agora que as pessoas estão vendo no vídeo, escutam a minha voz e escutam a sua voz, elas são vozes muito diferentes. Tinha um pau na garganta. Tira o quê? Um pau na garganta. Cruz, credo. Ai, que eu peguei a minha colher de pau, cortei e vi na boca. E tirei o pau na garganta. Ó, toma. Saiu. Tirei a garganta, um pau na garganta. Ai, nesse pum. Explodiu. Eu acho que a diferença é isso, é quando a gente encara... Comentário do humor. Pro humor. Não fico mesmo. Eu até procuro comentário pra poder fazer um vídeo. Virou fonte de inspiração. Virou fonte de inspiração. Mas a gente sabe que dói, né? Esse tipo de comentário, e qualquer comentário sobre qualquer coisa na nossa vida, vamos falar de uma coisa boba, assim, que eu não goste, por exemplo, do meu nariz. E se alguém fala sobre o meu nariz, aquilo me machuca, né? Então, todo mundo é assim, todo mundo tem as suas características, todo mundo tem características físicas que gosta, características físicas que não gosta, e todo mundo tem características psicológicas. Porque o narcótico é que me chama de muda. Muda realmente é ruim, né? Narcótico mesmo, eu fico brava. Fico brava. E a Manu? O tanto que ela não fica brava. Nossa. Manu, gente, pra quem não sabe, é a filha da Thay, né? Tem 8 a Manu anos. Tem 8 anos, é uma figura. Muito. É uma figura. Tayane é casada com o Gu, né? O Gustavo. E já tem quanto tempo de 11 casado? anos. 11 anos. Uma das coisas que eu já vi que as pessoas te perguntam, que eu também queria te perguntar. Quando você engravidou, em algum momento, você teve medo da tua filha também ser surda? Foi eu engravidei. Eu não aprendi, sabe? Eu não aprendi de ter filho. Por causa da minha filho. Mentira? Sério? Você não queria? Não queria ter filho. Porque eu tinha medo. Se não tá conta. Tá, Manuel, nada. Filho, nada tudo. Sim. E eu não tá conta. Ela fala e fala que eu falo, porque normalmente um filho modelo, aprende com a mãe, com o pai. E aí, medo de não acordar à noite, porque eu não escuto mesmo. Sim. Mas tem meu marido, ele é um filho. Sim. Mas mesmo assim, tinha vários medos. Mas a Manu me propôs tudo ao contrário. Mas a maternidade, ela vem para isso. A maternidade, ela vem para desfazer as certezas e para construir novas coisas na nossa vida, porque muda tudo. Fala muito bem.
A Manu fala muito. Eu morria de medo, ela não ia entender. Eu não ia entender. Mãe, minha cabeça tava em outro lugar. Porque eu entendo tudo. Tudo. Eu Entende entendo tudo. tudo que ela fala. Agora, se eu não entender, eu perco mais, eu não entendi. Aí ela perde. Sim. E tá tudo bem, Tá. né? Quantas vezes, quando a gente tava conversando sobre o seu aparelho auditivo, você falava, fazia uma pergunta, eu não tinha entendido e eu te perguntei, né? Desculpa, não entendi, Sim. né? Porque isso acontece com duas pessoas ouvintes, né? Se eu sou ouvinte, tô conversando com outra pessoa que é ouvinte, às vezes a gente distrai, às vezes a gente não entende o som da palavra e tá tudo certo, a gente pede pra pessoa repetir, desculpa, eu não entendi, você repete, por favor. Então, que pergunta. E pronto, né? É normal. Só que eu acho que quando tem a questão da surdez, vira um monstro maior, porque às vezes esse medo de ofender o outro na pergunta também pode existir. Tu já tinha parado para pensar de que às vezes uma pessoa ouvinte pode não te entender e ficar com vergonha de perguntar porque não entendeu, porque às vezes não quer te ofender, né? Então, então eu acho que é importante a gente entender que no processo de comunicação, esses momentos, eles vão existir. De um não entender o outro. E não é porque o outro é surdo que a gente não pode perguntar, pode, deve, porque eu acho que essas coisas elas precisam ser conversadas. Agora, como tudo na vida, a gente precisa de observar a forma como vai dizer, né? Uma coisa é ofender porque não entendeu, né? Como a história do pau da boca. Né? Então, ofender porque não entendeu é outra história. E gente podre, maçã podre, vai existir sempre, né? Então, a gente sabe que isso daí sempre vai acontecer. O que a gente precisa avaliar é isso, é a comunicação em alguns momentos ela falha. Para você, qual é o momento mais desafiador numa conversa? Quando você tem mais pessoas, quando tá escuro, o que é? No grupo dos amigos. No grupo dos amigos? Porque quando escuro, pode não ter muita iluminação. Então, na época que você tava na balada, era difícil demais. Muito. Paquerar no escuro. Como era essa história? Me conta. Antes do Gustavo existir, vai. Amiga, eu tentava me virar, eu pegava aquela luz na porta. Que clareava. Aí eu olhava. E a pouco tá pensando. Eu imagino o aperto, porque eu sou ouvinte, não conseguia. Eu pegava a luz. Aí, pode falar. Confusão, né? Mas você sempre usou o aparelho, né? Ou teve época que você não quis usar? Olha, quando eu fui na porta pela primeira vez, eu não queria ter aparelho de jeito nenhum. Eu não queria falar que eu era surda. E a mãe falava, não, tá, você tem que falar. Como é que você vai comunicar com as pessoas? Um menino ou uma menina, pra fazer novas amizades, fazer ficar perto do meu ouvido, ter música alta, né? Sim. Não, mamãe, você tá doida. Não pode falar isso, não. Não pode aparelho. A minha mãe dizia, não pode fazer, não pode falar, não pode usar aparelho. E aí, fui pra porta com as minhas amigas. Eu tentava me virar. Ele me perguntava meu nome. Eu não falava que meu nome era Tayane, não. Você falava como? Falava Camila, Paula. Que a Você inventava. É mais fácil de entender. É verdade. Tayane já é um nome difícil pra quem escuta. Pra quem não escuta, pra falar é mais difícil Eu ainda. ficava minha mãe, porque eu tenho chama de Tayane. Não podia ser Maria. Mais fácil. Porque Tayane é difícil, ninguém me entendia. Agora, hoje, o pessoal só me entende melhor. Mas eu falava que meu nome é Paula ou Camila. É mesmo? Olha! Mais fácil de entender. E aí? Ia nessa.
me entendi. Mas você, nessa época, você percebia essa questão do preconceito? De que, às vezes, o paquerinha lá não queria chegar perto e aí você ficava... Eu não falava que eu era tudo. Eu tinha vergonha de mim. Eu Entendi. tinha vergonha de falar que eu era tudo, então eu não falava nada. E quando você conheceu o seu marido? Meu marido, eu conheci ele do banco, onde eu trabalhava. Sim, então ele já sabia que você era surda. Não, Não? só contar a Como é que tu história. conseguiu esconder isso, mulher? Só contar a história. Eu tava de férias. E ele entrou do banco. Novato. Eu tava de férias. Então ninguém me apresentou ele. Sim. E ele também não sabia. Aí quando eu cheguei do banco, na ponta, tá de férias. Eu tava na minha mesa. Eu tava no balcão, trabalhando. Aí nisso, eu saí pra ir ao banheiro. Ele tinha uma dúvida e me chamou. Eu saí andando. E ele Que mal Tayane, educada. ele Tayane, meu amor, Nem saí tinha. andando. Aí ele pensou assim, nossa, que menina folgada, Mal educada. mal educada. É. Aí passou um tempo, uma pessoa falou com ele, não, é porque a Tayane não escuta, por isso que ela não olhou pra você e falou, entendi. Então ela não é Pronto. mal educada. Aí a gente começou a ficar muito amigo mesmo, contar tudo pro outro. E aí a gente encontrou na ponte, eu Assim, ao acaso. por acaso, e aí, não, o peito, Ah, mentira. aí foi, E aí isso já vai muitos anos, né? Porque Sim. aí depois disso vocês não desgrudaram mais. e Legal. Nesse campo da surdez, no campo dos relacionamentos da surdez, a gente vê de tudo, né? A gente vê a comunidade surda que se comunica através da Libras e às vezes eles casam entre si, né? E aí isso por afinidade mesmo, por questões realmente de se encontrarem. E as pessoas que têm a surdez que são oralizadas, às vezes elas também se casam com pessoas ouvintes, né? Então, essas coisas de relacionamento, elas sempre vão existir misturadas. E quando tem amor, qualquer coisa é passada por cima. Não tem jeito, né? Sim. Quando é pra ser, acontece. A gente estava falando sobre as dificuldades, né, das pessoas, os comentários ruins que você já teve na internet. E você usa esses comentários ruins para transformar em conteúdo de uma forma bem-humorada, porque é assim que você lida com esses problemas. Mas, com toda certeza, na internet também você já teve encontros muito positivos, né? Você já fez amizade através dessas pessoas que vêm, que são seus seguidores. Conta um pouquinho dessas histórias que você tem de lembranças boas através das redes sociais que você fez depois disso tudo. As suas lembranças de amizades que você fez na internet, na internet. através do seu conteúdo. Você fez amizades? Fiz muitas amizades demais. Eu não tive tempo pra ficar conversando. Mas na rua, quando eu tô na rua, as pessoas vêm até mim, fazer a Tayane, começar a conversar. Eu não aprendo, não. Eu faço questão de conversar e tal. De entender um pouco. Teve um dia que eu tava indo lá pra Receita do Norte. Ai, que tô moro em São Paulo. Olha. Foi até pra Receita do Norte. Pra te encontrar. Aí eu sentei com ela, tomei mal, suco. Comecei a conversar com ela a noite toda. Olha só, Foi bateu muito o maior legal, papo. foi. E ela também é surda? Sim, tudo. Eu acho que o seu conteúdo, ele gera muita identificação. Sim, Né? muito, Porque quem- Muita tipo, nossa, eu me identifiquei muito,
Porque essa identificação de quem sofre com as mesmas dores é o que faz você ter um alcance maior. Então, desses comentários negativos, você pega e faz humor. E dos comentários positivos, você vai se energizando, né? Pode no editório, fiquei muito feliz mesmo. Então, muito comentário, é mais comentário positivo do que negativo. Sem sombra de dúvidas. A gente que te acompanha no dia a dia, a gente vê o quanto as pessoas são carinhosas com você, né? A maioria das pessoas é muito carinhosa com você e tem muita gente lá que não sabe nada sobre surdez, né? Eu até tento ajudar respondendo, tirando algumas dúvidas, né? Então, eu acho que isso é importante para que as pessoas conheçam mais sobre a diversidade da surdez. Também tem outro mito de que todo surdo sabe Libras. E aí você muitas vezes também tem que explicar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente do que é a sua vida na oralização e por que você não sabe Libras, porque as pessoas acham que é natural, que nasce surdo e já sabe Libras. Então, a minha mãe pessoalmente muito reduzida. Se a Tayane aprender Libras, não é todo mundo que sabe Libras. Sim, então, eu costumo... a minha mãe pensou para ensinar a Tayane a falar. Se ela optar a aprender Libras, só adolescente, adulto. Em algum momento. O problema é meu. Então, eu acho que é certo, porque infelizmente não é todo mundo que quer aprender Libras. Sim. Se eu não saber falar, como é que eu vou comunicar com as pessoas na loja? Sim. Eu fiz a minha segunda pós-graduação na área para ser tradutora e intérprete de Libras, né? Então, eu sou fono e também tradutora de intérprete de Libras. Mas eu sempre tive o mesmo pensamento da sua mãe, de que o surdo que sabe língua de sinais e só sabe a língua de sinais como língua única, ele acaba sendo um estrangeiro no próprio país. Porque é como se eu estivesse falando chinês no Brasil. Porque pouca gente sabe chinês no Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente, pouca gente sabe Libras. Então, o surdo que só usa a Libras como comunicação, ele acaba sendo um estrangeiro no próprio país. Isso é ruim, porque isso restringe muito mais. Eu amo a Libras. Amo. É uma língua linda. E é língua, tá, gente? Não é linguagem, é língua. É uma língua com estrutura gramatical, tudo como língua. O que acontece é que é uma quantidade de pessoas ainda restrita. Se a gente tivesse na educação fundamental, na alfabetização, como segunda língua a Libras, um dia, quem sabe, mais pessoas soubessem a língua de sinais no Brasil. Né? Então, isso é um sonho de todo mundo que trabalha com Libras, né? Isso tinha que ter na educação infantil, porque a criança já vai crescer sabendo. Mas por enquanto... Mas não tem Libras. Exatamente. Tem Libras também. É muito importante para tudo. Criança, tudo. Sim. Na escola. Não vai ter como que explicar. Porque não sabe Libras. Exatamente. Mas se nasce uma criança surda numa família de ouvintes, a gente sabe que o caminho natural vai ser a oralização. Né? Porque os pais vão ter que aprender a língua junto, então isso acaba sendo um dificultador. Dá para fazer?
Dá, mas aí toda a família tem que se envolver nesse processo para aprender a língua de sinais também. Então, é muito comum que em famílias de pessoas ouvintes, os surdos aprendam a oralização como primeira língua, o português como primeira língua, e depois de mais velhos aprendam a Libras como segunda língua, da mesma forma que o inglês. Né? Então, isso é muito comum. Essa desinformação precisa ser bem combatida. E não é, tá, gente? Porque a pessoa nasceu surda que ela sabe Libras, não. É da mesma forma que você e eu podemos ou não saber inglês. Né? Então, é uma segunda língua e tá tudo certo. Quando a criança nasce dentro de uma família de surdos que são sinalizados, esta língua vai ser a língua mãe e o português vai ser a segunda língua. Então, são escolhas que precisam ser respeitadas. Acho o cúmulo do absurdo quando alguém entra no seu perfil e diz que você tem que aprender Libras. Eu tenho pouco Libras, porque eu procuro aprender um pouquinho, porque eu posso encontrar com os outros, eu posso saber comunicar. Sim. Mas, muita gente fala, aqui faz o curso de Libras, faz isso. Não, gente, eu não quero fazer o curso de Libras. Eu quero aprender da minha forma, com a internet, com o Instagram, muita gente faz Libras e eu acabo aprendendo. Sim, sim. Mas ninguém pode te forçar. Não pode. Que é isso que a gente tem que explicar. Olha, não é obrigatório. Sim. Não é obrigatório. Você pode ou não querer aprender inglês. E quanto né? mais... E aprender Libras também. E quanto mais forçar, menos eu tenho vontade de aprender. Você falou agora de uma coisa que até eu comentei uma vez num post seu sobre uma pessoa que falou com você uma vez sobre oração, né? Para você orar para Deus te curar, né? E essa questão de quanto mais a gente tenta empurrar goela abaixo, né? Fazer a pessoa engolir aquela verdade, mas a gente afasta, né? Então, acho que com relação a Libras, para você é a mesma coisa. A minha fé é uma fé cristã, eu sou cristã, eu sou evangélica e eu realmente acredito que Deus tem um propósito para cada pessoa. E não é à toa que você veio com a surdez, que você passou por tudo que você passou, porque você precisava ser instrumento daquilo que ele tem como propósito para a sua vida, para os planos que ele tem. E é ruim quando as pessoas usam a fé para te fazer engolir coisas que você não quer. Né? E eu comentei disso, né? Eu creio num Deus do impossível que pode fazer qualquer tipo de milagre, mas cada vez que eu aponto para você e te faço engolir alguma coisa, eu te afasto do alvo, que é Jesus. Uma TikTok, fui falar que vai orar para poder curar meu chuteiro. Eu fui falar, eu tenho fé, tenho sim. Eu acredito em Deus, tudo mais. Mas a chuteiro não tem cura. Não tem. É a mesma forma, uma pessoa que não tem braço. Orar para crescer o braço. Para não ter o braço, eu faço. Então, eu, na minha cabeça, não tem cura. Sim. Mas pode acontecer um milagre. Sim. Eu falo. Sim, milagre, já é. Eu falo. Já é. Agora, não tem cura. Pois é. Isso é fato. E eu acho que é muito importante, sabe, a gente falar dessas coisas que acontecem no seu dia a dia para a gente levar mais conhecimento, levar mais informação e você ter menos desse tipo de problema.
né? Me conta um pouco da tua dinâmica de trabalho, porque Tayane é empreendedora, não só no ramo digital, mas também no ramo de roupas infantis. E aí tem a de Manu. Então, eu comecei com a loja, tudo com a minha mãe. Sim. Ai, eu fiz tudo por online, Instagram, do WhatsApp. A minha maior dificuldade é as crianças que me matam. Áudio. Meu Deus. Tá faltando de trocar o celular lá na parede. Mas eu não posso fazer nada. Eu tenho que traduzir o áudio para poder fazer um atendimento com a criança. E quando a criança só me manda áudio, ai, eu explico, só. Desculpa. Tipo, tem que escrever é melhor pra mim. Atendimento fica até melhor. Mais rápido, porque você tem que pegar o áudio, colocar lá no boot, pro boot fazer a tradução para depois você responder a pessoa. Então fica mais rápido se a pessoa escrever. É mais rápido, então. Mas tirando isso, é normal. Não atendo que eu de feito, mando pelo motoboy. Tudo normal. É que as pessoas às vezes olham para quem tem surdez como exemplo de superação. E aí? Isso acontece? Muito. As pessoas te elogiam assim? Que eu tô querendo de fazer uma superação. O nome disso é capacitismo, tá, gente? O capacitismo é isso, é achar que por causa da perda auditiva, ela é um ser, né, fora do comum. Não é, tá? Carne e osso, ó. Carne e osso, normal, tem problema, às vezes ela tem dor de barriga também. Teve uma TikTok que perguntou assim, tudo, se eu vomito. Se o quê? Se eu vomito. Eu sou uma pessoa normal, sim. Eu só não uso. Só. O resto é tudo igual. É um alien. O Leandro tá falando que acha que você é um alien. É de outro planeta, né? No seu dia a dia, na sua comunicação, quando as pessoas sabem que você é surda e te veem falando, elas ficam meio bobas assim? Elas ficam... Pode ser que no cara eu falo que eu sou surda. As pessoas ficam assim... Você fala... Eu falo pela boca. Não é pelo ouvido. É pelo ouvido. Eles ficam paralisados. E quando gritam? Que ficam gritando com você? Não precisa ter que gritar, não. Gente, olha só. O grau da perda, por mais que seja uma perda grande, como é o caso da Thay, não é gritando que ela vai ouvir melhor. Pelo contrário, o grito distorce a amplificação do aparelho dela e ela escuta menos. Porque quando o som tem uma intensidade muito elevada, o aparelho tem filtros que protegem. Então, distorce, corta, comprime e ela entende menos. Qual é a dica de ouro para comunicar bem com surdo profundo? Dica de ouro, fala aí, o que é a dica de ouro? Fala normal. De frente. De frente. Não colocar a mão na boca. Não ficar tirado. Falar de frente, deixar a boca livre. Olhar articular bem as palavras, abrir bem a boca. Agora de falar com a boca. Ai, não e barba? Ai, não tá tem nada. Tem que articular um pouco a boca. Então vamos lá, ó. Dicas de ouro para conversar com pessoas com surdez. Primeiro, falar de frente. Segundo, abrir bem a boca. Abrir a boca. Terceiro, não gritar. Não gritar.
Perfeito. Não, colocar a mão na boca. Quarto, não colocar nada na frente da boca e, de preferência, tirar a barba e o bigode. Meu marido tem bigode. Mas tem pequenininho. Tem que cortar e deixar bem rente pra boca ficar livre. Joia. Tinha outra coisa que eu tava doida pra te perguntar. O quê? Por que você não quer fazer o implante coclear? A pergunta que não quer calar. Então, eu tenho medo de qualquer cirurgia. Eu não tenho peito. Eu poderia colocar silicone, mas eu não faço, porque eu tenho medo de cirurgia. Pra fazer cirurgia na cabeça, pra fazer o implante. Não, eu morro de medo de cirurgia. Sim. E se eu escuto com os aparelhos e falo, consigo comunicar normal. Pra você tá tudo bem. Pra mim tá É a sua tudo escolha. ótimo. É a sua escolha. É uma escolha minha de não fazer o implante. Isso. Eu acho que isso também é importante da gente conversar, porque as pessoas te cobram, Muito. né? Que Me você cobram faça, demais. você faça o implante. Existe, gente, duas coisas. Da mesma forma que uma família escolhe a oralização ou uma família escolhe a Libras, a pessoa é dona da própria vida para fazer as suas escolhas com relação a uma cirurgia ou não. Auditivamente, Tayane tem indicação para fazer o implante coclear. Perda profunda, sem ganho com os aparelhos auditivos. Ganho que a gente fala, ganho sonoro, tá? Porque ela sente que o que ela ganha com o aparelho é suficiente para ela se comunicar do jeito que ela gosta. Mas estou falando do campo fonoaudiológico. Ela tem indicação para o implante coclear. E quando a gente se conheceu, o primeiro ponto que eu falei com ela foi esse. Thay, tem certeza que você quer um aparelho auditivo? Porque você tem toda a indicação, aparentemente, né, que a gente não fez nenhum exame de imagem, nada, você tem toda a indicação para o implante. E o benefício do implante coclear para você em relação à qualidade do som vai ser infinitamente melhor. Tem certeza? Ela disse, tenho. Eu quero o aparelho. Então, tá bom. Gente, olha só, eu não trabalho com implante, né? A minha vida é trabalhar com aparelho auditivo. Então, eu trabalho com aparelho auditivo e eu estava dizendo para ela que o implante era melhor. Eu não ganho nada com isso, então é porque realmente ela tem indicação para isso. Mas é a escolha dela e isso precisa ser respeitado, porque ela tem medo da cirurgia e ela não sente vontade de fazer. Se um dia ela quiser, ok? Pode acontecer. E tá tudo bem. Teve um dia que eu fiquei curiosa. Então, mãe, e se eu fizer o implante coclear? Ai, minha mãe, pai, tá. Se você quiser fazer, tudo bem. Mas será que tem necessidade de você fazer? Se você se pega com um aparelho auditivo? Ai, eu fiquei meio pensativa. Então, eu tenho medo de cirurgia e tal. Passou. Não, junta a fome com a vontade de comer, porque tem medo. Mas é isso, gente. Então, assim, a qualidade do som do implante coclear para perda profunda é muito melhor, porque vai ser substituída a cóclea, né? Aqui dentro da cóclea, a gente vai ter a inserção de eletrodos. Então, vai existir a colocação dos eletrodos, ela vai estar aqui, ó, dentro da cóclea, para poder substituir as células ciliadas que não têm resposta, porque não existem, né? Não existe aquela região. Então, de forma eletrônica, o cérebro dela vai receber esse estímulo através do implante coclear. Então, a qualidade e a intensidade do que ela escuta vai ser melhor. Se ela quiser um dia fazer, é possível, ela tem indicação para isso, mas é uma escolha. Por favor, respeitem. Eu perguntei para minha mãe, por que você não
colocou O implante. implante, coloquei uma foto. Eu era pequenininha. Só que 33 anos 33 atrás era anos outra atrás. coisa. eu não era acreditada pra fazer o implante. E tinha o aparelho auditivo. Sim. Por isso que a minha mãe não colocou. Depois disso, não procurou Depois. mais. Sim. Na sua família, você é a primeira pessoa Sim. e única com perda Eu auditiva? sou a única da família. Não tem ninguém que é tudo. E Só não, eu. e não conseguiu descobrir a causa. Eu nasci assim. Sim. É uma característica e tá tudo bem. Eu acho que essas... Eu perguntei pra minha mãe. Ô mãe, você teve um peola? Eu tive meningite. Não. Mas por que eu nasci surda? Minha filha não tem. Você nasceu. Foi a escolha. Se Deus- Acontece. Acontece. É o que a gente chama de causa idiopática, que é o que não tem causa aparente. Não tem ninguém da minha família, então. E é muito comum. A maioria das pessoas que eu conheço no meu trabalho, a surdez é de causa idiopática. Não se sabe a causa. Pesquisa e não acha a causa. Então, a maioria das pessoas que eu conheço tem a surdez de causa idiopática. Na época que você teve acesso, né, que seus pais tiveram acesso ao seu diagnóstico, eles procuraram Bauru, né, a que gente é foi pra- um centro de referência até hoje. É. Até hoje, há muitos anos, Bauru é um centro de referência em reabilitação auditiva. Como que era esse período, assim? Seus pais contam essa história para você? Ou isso é uma coisa que fica meio de lado como um passado difícil? Para ir para Bauru, para fazer as coisas lá? É pequenininho. Demais, não né? lembrava nada. Mas eles conversam com você sobre isso? Não. Não. Passou. Passou. A mãe me levou lá pra fazer a minha perna. Sobre o aparelho auditivo. Mãe, a gente não conversa muito sobre isso, não. E eu não lembro também. A Sim. pequenininho. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia para vir sua mãe, seu pai. Meu pai precisa não. Meu pai tá contra de falar. Seu pai é muito tímido, né? Seu pai é muito tímido. No dia que ela foi lá na clínica, o pai dela levou ela. E ele ficou no carro. Ele não entrou, não. Entrou, não. Ele ficou lá no carro, né? Tá. A primeira dúvida que a gente tem quando conhece uma pessoa surda é exatamente a questão da oralização, né? Então, eu acho que isso aí você já deixou bem claro e como que você é muito boa nisso que você conseguiu aprender a fazer. Você, quando vai, por exemplo, nas reuniões da escola da Manu, você tem que fazer alguma adaptação para poder participar daquilo de uma forma mais eficiente? Porque a conversa em grupo é um grande desafio para quem tem perda. Pai, eu tô na escola, reunião de família. Pra acompanhar como que a Manu tá na escola. Eu só olho pra professora. O que as mães estão falando? Eu não vou conseguir acompanhar, porque eu tenho que ficar olhando pra trás, eu não sei o que ele tá falando. Eu só olho pra professora. Eu fico atenta, olhando para a boca da professora. Pra ver. E se eu não entendo alguma coisa, no final, eu procuro ela. Sim. Olha, professora, eu não entendi como é mesmo. Ponto. Agora, a maioria, eu não vou. Eu Sim. pego meu marido ir, porque a mãe faz. Ele escuta. Facilita a minha vida. Amor, vai lá na reunião, hoje tem reunião na escola. Pai, porque eu não consigo acompanhar 100%. Sim. Aí ele faz. Mas lá na reunião, eles fazem a reunião com as pessoas, assim, como se fosse a exposição da sala, sentados na cadeira, um de costas pro outro? Não. Em roda. Tá. Na sala mesmo, como depois de uma aula. Pronto, aí é muito mais difícil, aí é Eu fico na impossível. primeira cadeira,
pra olhar. Mas aí é impossível pra você acompanhar mesmo, porque, então, ó, demais. gente, aí, ó, o povo da escola da Manu facilita a vida da Tayane pra ela participar, gente, faz uma roda pra ela poder conseguir tentar acompanhar, né, porque ela é mãe também, ela também quer saber. Então tem que ter essas coisas, essas adaptações no dia a dia. Eu acho que a própria surdez, ela cria desafios que você, com surdez, tem que ir lidando. E uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes é que se você não falar o que você precisa, ninguém vai saber. Então, às vezes são coisas simples que a pessoa com perda auditiva precisa de uma adaptação. Veja, para você conseguir participar com menos dificuldade, se fizer um círculo, é menos. Sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil, mas veja que às vezes também a gente precisa falar, né? Eu faço muita sessão de ajuste. Mas você não sabe Libras, pelo amor de Deus, vai servir pra quê? É tipo um intérprete lá te fazendo tradução em chinês. Não vai dar certo. É muito sofrido nessas situações, porque pra qualquer pessoa com perda auditiva, a situação de falar em grupo é quase impossível. Com um grau de perda menor, é menos difícil. E para você é impossível. Sim, eu consigo. A professora que oferta comigo. É tranquilo. Em algum momento desses, assim, da sua vida como mãe, você sentiu a dificuldade por causa da surdez para acompanhar as coisas da Manu, porque não foi incluída? Olha, eu fico assim, não. A minha dificuldade, eu ia na escola, cinema, para trabalhar no cinema. Não tem receita pra mim. Sim, pra ela tudo bem, porque ela vai ver desenho infantil. Mas isso é uma coisa que já é uma luta antiga, né? Que todo mundo que tem surdez já tem essa bandeira, legenda para quem não escuta, mas... Eu não lembro, você lembra da frase? Emociona. Mas se emociona, isso. Legenda para quem não escuta, mas se emociona. E eu fiquei querendo ir para no cinema. Como mãe, filha, fazendo pão, porque... Não tem legenda. Não tem receita. Principalmente filme português, né? Filme brasileiro que você não consegue acompanhar, menos ainda. Aí eu fico me sentindo uma péssima mãe, porque eu não levo ela no cinema. Mas nasce a mãe, nasce a culpa. A gente sempre fica com culpa. Porque tipo, tinha acabado, queria ver um filme, Poliana. Sim. Amor. Mamãe não vai, porque não tem receita. Eu preciso do seu pai levar. Tá bom. Tá bom, mamãe. Aí o pai levou. Eu fiquei, ai meu Deus, por que eu não queria? Eu não queria levar ela. Mãe, filha. Mas às vezes... Mãe, filha, mãe. Não consigo acompanhar. Às vezes, talvez, pra agradar ela, você pode acompanhar. E aí, depois ela te conta. Sim, eu pensei nisso. Depois ela te conta. Mas acabou que o pai levou. E ela aproveitou mais. Ela aproveitou mais. Mas eu acho que essas jogadas a gente tem que ter, né? Tem que ter jogo de cintura. Infelizmente, porque deveria ter acesso. E é lei. É lei e já tem muitos anos. Que tem todo filme... Que é brasileiro, não tem receita. Mas já é lei. Tem filme que tem receita. Não tem receita. Já é lei. Já é lei. Então, isso deveria ter acesso à legenda para todos os tipos de filmes. Sim, né? E o microfone tá fora da minha boca. Tá bom. Assim? Eu bati? Conta pra gente um pouco da tua vida na escola. A gente teve, há pouco tempo, uma situação muito difícil de uma criança que sofreu bullying na escola e que isso até levou ela à morte, né? Tem uma semana isso. É uma situação difícil, pesada, dura e,
na sua situação, você já viveu isso em outros momentos. Conta um pouquinho pra gente dessas situações na escola que você já passou. Eu sofri bullying na escola. Muito. E imitava a forma que eu falo. Sim. Ficava isso da minha cara quando eu começava a falar. Perguntava se meu aparelho fone de ouvido, o que é isso? Tipo, trompando da minha cara mesmo. Falava que a minha voz era feia. Falava, nossa, não entendi nada que você falou. Sim. Repete, sabe? Coisa, tudo isso na minha cara. Eu ficava chorando. Eu imagino. Mãe, me tira daquela escola. Não acredito mais. As pessoas estão me zoando. As pessoas estão isso da minha cara. A minha mãe. Filho, minha filha, isso é normal. Ia pro quarto. Começava a chorar. Minha mãe. Com certeza. E eu ia pro meu quarto. Tenho que fazer. Porque minha mãe saía. E conversava comigo. Eu acho que foi bom. Porque se ela ficasse, coitadinha, é pior. Então, eu acho que isso me fortaleceu. A forma que a minha mãe me criou. A reagir. Ela foi muito firme, muito dura comigo. E eu agradeço muito a Deus que a minha mãe foi assim comigo. Porque eu só pode. Sim. Sabe? Se não fosse eu não teria a pessoa que eu sou hoje. Sem dúvida, os esforços que a sua mãe faz sempre foram maiores e ainda são, né? Porque ela continua. E ela continua, né? Eu vi o dia que você queria falar touchscreen, né? Touchscreen. E aí você não conseguia. Ela estava falando sobre o drive-thru, não foi? Que você estava fazendo um vídeo sobre pedir sanduíche no drive-thru. E aí a Tayane mandou para a mãe dela. Mãe, como que fala touchscreen? E aí a mãe dela escreve a forma como vai falar. E aí ela respondeu de duas formas, não foi? E aí a Thay gravou o vídeo. Aí eu falei com ela, espera aí, mulher, tu também tem fono. Pergunta pra fono, que a fono te ensina também, né? E o esforço que a sua mãe faz para te fazer participar e resolver as suas coisas, ele é essencial, né? Para que você tenha essa força, para que você consiga lidar com as questões do bullying, de tudo isso. Eu lembro que um dia você comentou que você fez algum vídeo e uma das pessoas que fazia bullying com você na escola te respondeu. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Isso foi um ano atrás, foi... Na época que você se encarou. Eu comecei a comentar uma pergunta. Professor sobre bullying na escola. Aí eu comecei, falei sobre muito e tal. Aí, logo depois, eu recebi uma mensagem de uma colega que foi da minha sala. Falei, olha, tá. Então até pegou eu de matar isso. Mas eu fui uma tela que por bullying. Com você. Eu queria te pedir 1000 desculpas. Que eu sou uma mulher forte, maritona. Que a Manuela é uma criança bonita. Eu fiquei tipo... Que legal, até né? Até que... pode ter pedido mais de 15 anos. Eu pedi desculpas. Mas a atitude dela muito bonita, sabe? Mesmo reconhecer. Depois de 15 anos. Ninguém tá livre de errar. Né? A gente erra, e criança, adolescente, erra mesmo, porque a gente tem a maldade dentro da gente, não tem jeito, né? E você reconhecer quando você fez
mal a alguém e pedir desculpas é muito legal. Muito legal, uma parte tá, e pedir desculpa. E quantas outras pessoas que também já quiseram te pedir desculpa, né? Nunca tiveram coragem. Não. Né? Ô, gente, pode pedir, tá? Ela aceita. Ela aceita. Pedir desculpa só ela mesmo. Pois é. Mas é muita gente, né? E isso é uma coisa muito, muito corriqueira, né? O bullying com a criança e com a pessoa surda, ele acontece o tempo inteiro. Fila de banco. Você que trabalhou em banco sabe que tem prioridade como PCD. PCD é a pessoa com deficiência. E da pessoa com deficiência... Eita, esqueci de trazer o colar. A gente tem um colar daquele de girassol que a pessoa com deficiência pode usar. Eu vou colocar depois, tá, gente? Um link pro nosso post sobre isso. E aí eu vou mostrar para vocês. Existe um colar hoje que faz as deficiências invisíveis serem mais respeitadas. Porque, olhando pra Tayane, tudo normal. Se me olhar, não tem nada. Saber que eu sou surda. É uma deficiência invisível, né? Então, hoje a gente já tem essa possibilidade. Mas na fila de banco, se você quiser usar o seu direito de pessoa com deficiência, você normalmente usa? Não. Não? Por quê? Porque você fica com vergonha? Eu fico com vergonha. Eu acho que é mais para tocar medo, tanto pessoa, mas... Ai, não tem nada, porque ela tá usando uma filha preferencial. Menina, mas eu com 3 semanas de gravidez já tava na fila preferencial. Mas pode, tadinho. A filha tá enorme. Eu uso filha preferencial. Tá certo. Agora pode estar uma filha normal. Eu uso normal. Por exemplo, no aeroporto, pode viajar. Sim. Filha preferencial. Fila preferencial. Meu marido, pai também. Porque tem acompanhante. Tá tudo certo, é seu direito, né? Ai, pessoal, por que me olharam? Ai, o que ela tem? E se você se declara como uma pessoa com deficiência, isso tem que ser respeitado. Eles podem pedir, né, a identificação do tipo de deficiência que a pessoa tem. Então, é importante ter sempre um laudo, né? Tudo bem que você, sendo surda com surdez profunda, você mostra só o aparelho e a voz, as pessoas vão saber que você é. Tipo um dia que eu tava na loja, comprei uma roupa pra Manu e fui pra filha. Só que tava assim, ó. Aí eu fui pra filha preferencial. A pessoa começou a brincar comigo. Porque você tá na filha preferencial. Porque eu sou surda. Da prova, então. Eu mostrei o aparelho. Tá, desculpa. Mas lá eu vou barraco mesmo. Barraco mesmo. Porque tava na foto, porque tava lotado, né? Olhei pra... Tipo assim. Eu plena. Fui pra filha preferencial. Tá certo. Tá aqui, fui pra... Tá certo. Eu queria entender um pouquinho mais hoje sobre a dinâmica com o uso do aparelho, né? Como é a sua vida usando o aparelho? Porque eu já vi também que a pessoa não usa o aparelho sempre. Aí eu queria perguntar, a cara dela, a cara de sem vergonha. Conta pra mim. Eu fiquei de 15 anos até 18 anos sem usar o aparelho. Sim. Porque eu tinha vergonha, não queria usar o aparelho. E aí, eu encontrei com uma amiga de infância, depois de muitos anos. Ela descobriu que eu não estava usando o aparelho, ela ajuda. Você não está usando o aparelho, pode contar. Ela só material, Tani. Ai, não, Tani, vou usar, não. Vai usar, ela... Firmou o pé. Ela ficou no meu pé. Aí eu tava com uma amiga, pode contar. Pode usar. Eu fiquei 3 anos sem usar o aparelho. Não, eu tava com a cabeça em outro lugar mesmo. Tava doida. Eu tava doida.
usar o aparelho é a melhor coisa da minha vida. É ouvir a minha voz. Ouvir a sua voz. Ouvir a voz da Manuela te chamando. Conversando, eu só não sei como a voz da pessoa. Sim. Isso é fato. E é pelo grau da perda, tá tudo bem, porque é o limite. Mas é bom que agora, quando eu tô de tanto de escutar, ouvir, eu tiro. Porque ouvir 24 horas por dia, não, pelo amor de Deus. Essa é a hora que a gente que é ouvinte queria ser surdo, entendeu? Porque é a hora que a gente queria poder ter o privilégio de tirar o aparelho e dormir em paz. Mas a gente não pode. Eu tenho a opção de escutar ou não. Se eu É o quiser, sossego. Eu tiro o aparelho. É um sossego provisório. Muito. Mas a sua fono briga, não é? Ontem, eu fui do soco com meu marido. Sim. Ah, é. Muito barulho. Muito barulho, muito mesmo. Mas não, no tablet, eu peguei meu celular, entrei no aplicativo, ficou. Sim. Eu desliguei. Deixou Silêncio. mudo. Deixou mudo. Tentei no mudo. A fono passa mal com os negócios desse, gente. Não faz isso, não. Ô, gente, aparelho é pra usar da hora que acorda até a hora que vai dormir, viu? Não tem descanso, não. Acordou, bota o aparelho, só tira pra tomar banho e dormir. Mas eu uso. Mas ela usa. Mas ela desliga de vez em quando. Mas são as limitações que a gente tem que entender. Existem limitações da própria amplificação, que mesmo no barulho você não consegue entender. Então é só barulho, né? Diferente de graus de perdas menores que a pessoa, se focar, consegue. Então é por isso que a gente sempre diz, usa o máximo de tempo possível. Né? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tira só pra tomar banho, pra dormir mesmo. Mas é importante a gente... Eu não tenho dedicado, eu tiro. Não é certo. Eu sei, mas... não é certo. Mas a gente entende que no seu grau de perda, você tenha um benefício menor. E talvez por isso você pense dessa forma, porque o seu benefício ainda é pequeno com o uso do aparelho, poderia ser maior se você tivesse um grau de perda menor. Então, faz parte, né? Quando eu voltei na academia, eu não uso aparelho. Na academia. Porque na academia é um lugar fechado e tem música. Barulho. Então, é um barulho muito alto pra mim. Eu não consigo treinar, eu não consigo concentrar um treino. Às vezes eu gosto que tá me chamando. Um barulho que faz na academia. Então, eu optei a treinar sem aparelho pra concentrar no treino. E silêncio é muito melhor. Para isso sim, porque você tá ali concentrada, né? O silêncio é sempre bom para concentração. Pessoa surda ou pessoa ouvinte, né? Tanto que as pessoas que são ouvintes, quando estão numa sala de aula muito barulhenta, incomoda, atrapalha o foco. Atrapalha o foco. Então, é muito comum. E o seu aparelho é um aparelho que tem proteção de índice máximo para proteção de água e poeira. Então, se você quisesse usar o aparelho para treinar, poderia, porque o suor, ele passa, não tem problema, e aí ele não vai oxidar. Mas é uma escolha minha mesmo. Sim. Treinar no direito. E é importante, gente, que vocês entendam que essa é uma característica do grau de perda da Tayane. Né? Quando a pessoa escuta um pouco melhor, é importante manter a constância do estímulo para o cérebro reaprender a ouvir, tá? Então não usa isso como o ponto para fazer o que você quer, não, porque não pode, tá certo? Tá, e me conta um pouquinho do que te fez fazer a compra lá na clínica. Como você... Lá na nossa clínica. Tá. Como você escolheu a nossa clínica. Conta um pouquinho da história. Quando eu marquei com você, eu vi o seu perfil
Então, ele canta uma TikTok mítico. Que foi Luana. Isso, ela mesma. E aí, procurei por você. E aí, marcamos e tal. Quando eu cheguei na clínica, você é um atendimento para ti, maravilhoso. E eu me identifiquei muito com você, eu entendi tudo que você falou. Você explica muito bem. Então, isso que me fez comprar um aparelho com você. Isso conta muito. Um atendimento. Eu acho que o mais importante para tudo é o atendimento da pessoa. Porque às vezes me entende, às vezes faz direito legal. E aí, quando a pessoa não tá aí, não tá com a vontade de ajudar uma pessoa toda. Às vezes não, vou comprar com ela, não. Mas vontade, não quero ajudar. Então, com você foi diferente. Que bom. Então, atendimento foi assim, maravilhoso. Então, pra eu comprar um aparelho, foi um atendimento. Que bom, que coisa boa, que coisa boa. A gente sabe o quanto é importante a gente se doar nesse processo para explicar, para orientar, para direcionar, né? Infelizmente, na área de aparelho auditivo, tem muita empresa que, em primeiro lugar, quer vender. Exatamente. E depois, a pessoa que se vire depois que comprou. Né? Então, a nossa clínica ela nasceu exatamente com essa visão oposta, de realmente encontrar a melhor solução, dar as orientações, mostrar as possibilidades, né? Quando a gente se conheceu, eu falei, olha, Thay, não tem jeito, tem que ser esse aparelho, porque esse aparelho é o mais forte que tem no mercado, ele é o único que vai conseguir trazer para você isso e isso com uma chance maior, já que a sua indicação é para o implante coclear. Então, a gente tem que realmente ter esse processo terapêutico. Então, gente, comprar aparelho auditivo não é comprar um celular. Comprar um aparelho auditivo é começar um tratamento. E ninguém começa tratamento com um profissional de saúde que não sinta segurança. Então, precisa entender que é tratamento, não é comprar algo, tá certo? Thay, acho que a gente conversou sobre tudo. A gente já falou um pouco da sua vida, da sua maternidade, de você como filha, de você como esposa, de você como empreendedora, né? Como empreendedora, quando você estava adolescente, as suas dificuldades. E para mim foi um bate-papo extremamente gostoso, porque tinha muita coisa que eu queria ter tempo, né, na consulta para conversar com você e nunca tinha tempo, porque a gente tem uns horários, né, certinhos, você vive na correria, né, então eu até agradeço por você se disponibilizar para vir, para fazer o podcast com a gente. Você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho, o tanto que eu gosto da forma como você se comunica, e eu fico muito feliz que você tenha participado comigo na abertura desse nosso novo projeto. Amei o convite. Que bom, eu fico feliz. É um dos nossos primeiros... as nossas primeiras ações juntas, né? Porque tem vários projetos que a gente conversa, né? Para poder a gente realizar muito e trazer um pouco mais de divulgação sobre a perda auditiva, né? Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, assim, Deus te abençoe. Eu fico muito, muito feliz de poder fazer parte da sua vida um pouquinho, tá bom? Até a próxima. Obrigada, gente. Acompanhem as próximas vezes. A gente vai se encontrando e vão ter mais assuntos muito interessantes. Fica com a gente.